Eu acho que este Congresso Nacional, atuante da maneira que está junto com o esporte, deve ficar de olho nisso aqui. O relatório não fui eu que escrevi, foi o TCU. Então, superfaturamento de 1000%, está aqui as razões, pelo TCU. Eu não estou dizendo que houve irregularidade de minha parte, eu quero apenas que as coisas sejam esclarecidas. Quero também pedir aos senhores senadores e deputados, que porventura ouvirem, que assinem a CPI do esporte. Não é uma CPI para detonar o Comitê Olímpico, o Ministério dos Esportes, mas no momento em que há uma chuva de denúncias da imprensa contra o Comitê Olímpico Brasileiro e contra os órgãos dirigentes do esporte, elas estão todas aqui, são objetos da Procuradoria do Ministério Público. Então, que se faça para esclarecer tudo isso. Tomara que dessa CPI saia um resultado que diga não há nada de errado. Aí nós todos vamos aplaudir. Agora, quem não deve, não teme. Então, sair por aí, em gabinete, pedindo, pelo amor de Deus, para não assinar a CPI, é porque, se fosse eu, faria. Eu quero uma CPI. Eu quero uma CPI para dizer que eu não tenho nada. E não ficar sujeito a esse tipo de coisa. Eu trouxe só alguns. Mas se os senhores entrarem nos sites, os senhores vão ver que há mais de 200 blogs escritos com as mesmas coisas. Então, o Congresso tem que investigar. De novo, não é uma caça às bruxas, não. É um pedido de esclarecimentos que a sociedade faz. Eu tenho um blog que está hospedado na SPN Brasil. Eu recebo diariamente pedido de gente que diz para não se identificar. Atletas. Hoje mesmo um veio me falar. Falou, fale porque nós não podemos, porque nós sofremos retaliações. Que temor é esse? Até de Confederação Brasileira eu tenho e-mail. Se for necessário, eu mostro. É que eles pedem para não serem identificados, porque vão sofrer retaliação no repasse de verbas. Ora, que democracia é essa? Quer dizer, não pode falar? Eu falo, eu não sou presidente de confederação, não vivo de dinheiro do esporte, nunca viverei de dinheiro de esporte, porque o esporte que eu aprendi foi o esporte e educação. Não tenho pretensão a ser presidente de coisa nenhuma, então falo as coisas como elas devem ser. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro disse uma coisa correta, que o COB não forma atletas. Realmente não forma. Então eu quero saber por que mais de 50% do dinheiro arrecadado com a Lei PIVA, no ano de 2007, que é pré-olímpico, mais de 50% ficou no Comitê Olímpico. Aí diz assim, não é como falaram, 23 milhões em despesas de manutenção. Isso inclui eventos esportivos. Não inclui, não. A menos que isso que foi retirado do site do Ministério do Esporte esteja errado. Porque aqui diz, o total foi de mais ou menos 85 milhões. Manutenção da entidade, 23 milhões quase. Manutenção de atletas, 0. Eventos esportivos, 14 milhões. Então, não confundam manutenção da entidade com eventos esportivos. Pelo menos, pelo que o próprio Comitê Olímpico fala. Então, isso tem que ser corrigido. Agora, o presidente disse também que o grande avanço do Comitê Olímpico Brasileiro foi aumentar o número de funcionários. Está gravado aqui. Bom, se for assim, vamos aumentar aqui manutenção da entidade para 40 milhões, contratar mais 200, e aí nós resolvemos os funcionários e nós resolvemos o problema do esporte olímpico do Brasil. Está gravado aqui, que esse foi o grande avanço do esporte brasileiro. Que hoje o comitê tem não sei quantos funcionários. Eu faria justamente ao contrário. Eu enxugaria essa máquina e repassaria tudo para as confederações. Eleições. O presidente disse que vai responder aos senhores senadores todas as questões que forem encaminhadas. Eu acho que isso está corretíssimo, mas tinha que responder as minhas também. Porque eu sou um cidadão do povo, sou um membro do Comitê Olímpico, represento um segmento da sociedade e escrevi pedindo anulação da eleição. É possível fazer isso em juízo, ainda não decidi se vou fazer, tem muita gente que quer que faça. Agora, dizer que foi subscrito por todas as confederações, não foi. Eu tenho o boxe, o badminton, o futebol, o tênis de mesa e esportes com gelo, que se manifestaram por escrito e me autorizaram a falar aqui. E tenho outras confederações que pediram, pelo amor de Deus, para não falar isso, porque a eleição foi feita justamente antes da determinação do repasse de verbas. E aí tinham medo de retaliação. Mas, se for necessário, eles vêm também.
Pelo menos assim me disseram, né? Licitações públicas. O presidente disse que de um ano para cá foram feitas licitações públicas. Ora, a lei existe desde 2001, de um ano. Eu vi 3 licitações publicadas agora, depois que começaram essas pressões todas da sociedade. O decreto, eu tenho ele aqui, 5.139 de 2004, que regulamentou a lei PIVA, que existe desde 2001, se não estou enganado, é muito claro. Diz que o Comitê Olímpico Brasileiro e o Comitê Paralímpico Brasileiro têm que licitar tudo, 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 tudo. Não existe estado de emergência. Outro dia eu li no jornal que foi contratada uma consultoria com dinheiro repassado do Ministério do Esporte, juntei isso também naquilo que encaminha o Ministério Público, em que a justificativa era emergência. Ora, a lei é clara. Eu sou advogado, quer dizer, eu conheço, não há, o país não está em guerra, o país não vive, quer dizer, até vive problema de calamidade pública no esporte, mas não é uma questão para pedir licitação pública, dispensar a licitação pública. Não há emergência. Foi contratada uma empresa chamada EKS por milhões, eu quero saber quanto. Se houve licitação, pelo menos há 4, 5 no mundo que podem fazer esse serviço. Outra questão que eu queria levantar é... eu tenho propostas aqui. Eu acho que se nós ficarmos debatendo... Pois não, senador. Claro. Então, não vamos nos iludir por resultados, não vamos desviar o foco. A base do esporte brasileiro hoje não existe. Se existe, é muito pouco. Só 12% das escolas públicas desse país tem quadra de esporte. Mesmo assim, o que se faz é uma propaganda contra a ginástica. Por quê? Porque são espaços apertados, onde professores mal pagos e desestimulados têm que se esforçar para ensinar para o aluno que é esporte. Então, a criança cresce pensando que o esporte é aquilo, praticado em condições precárias. E aí, quando chega na idade adulta, fala, não quero, porque o esporte que eu aprendi era aquilo e não pratica. Agora, eu posso afiançar a vocês, depois vocês podem me cobrar isso. Eu vivo o esporte olímpico desde que nasci, conheço o Comitê Olímpico Internacional muito bem, tenho amigos, estive há 10 Olimpíadas, a primeira eu era garotinho, por minhas dispensas. Converso com... O Rio de Janeiro não tem chance nenhuma de vencer o pleito. Então, 80 milhões que foram gastos para o lobby. Por que nós não gastamos na educação? Por que nós não gastamos isso para construir escolas públicas com praças de esporte? Quer investir no esporte? O governo tem investido muito, sim. Mas não tem investido certo em todas as áreas, não. Não vamos dar mais dinheiro, porque sabe o que vai acontecer? Se ninguém fizer nada, nós vamos chegar em outubro do ano que vem, falamos em Rio 2004, que não estão com as contas aprovadas ainda. Rio 2000 e não sei o que não está. Rio 2016, nós vamos estar falando em Rio 2020. E não é Rio, não, é São Paulo, é qualquer cidade brasileira. Antes de nós sermos olímpicos, nós temos que ser campeões em saúde, em educação, em infraestrutura, saneamento básico, em esporte para todos. Então vamos parar com esse negócio de megalomania, de dizer, não, porque não tem chance mesmo. Eu tenho contato, os votos da América do Sul, por exemplo, não vão para o Rio de Janeiro, posso garantir a vocês. Não tenho liberdade para dizer, autorização para dizer isso, mas meu avô frequentou o Comitê Olímpico por mais de 40 anos, foi o primeiro vice-presidente, eu tenho amigos de família que quando vêm ao Brasil ainda procuram meus pais, a minha casa que vem. Outro dia me disseram, eu não sei de onde o Rio vai tirar voto. Posso garantir. E depois, se eu tiver errado, se o Rio de Janeiro ganhar, eu venho aqui e dou uma mão à palmatória, mas não vai ganhar. Vamos pegar esse dinheiro, vamos parar com isso, vamos investir na educação. As reformas educacionais que foram feitas no país até hoje, elas não trataram o esporte como deveria ser tratado.